Muitos associam o yin e o yang com o bem e o mal. E eu quero trazer aqui para vocês uma reflexão sobre o bem e o mal. Será que alguma coisa é totalmente ruim e alguma coisa é totalmente boa? Porque se a gente parar para pensar, yin e yang, dentro do yin tem um pouco de yang, dentro do yang tem um pouco de yin. Então, se a gente considerar que o yin, né, que é o lado escuro, o lado sombra, é o mal, dentro do mal tem um pouco de bem. E se a gente considerar que o yang, que é o lado claro, o lado luz, é o bem, dentro do bem tem um pouco de mal. Eu estava vendo recentemente um vídeo que contava a história de um livro. Depois eu vejo se eu encontro o nome para vocês e compartilho o vídeo também. Mas nesse livro tinha um sábio e que ele nunca falava que alguma coisa era ruim ou que alguma coisa era boa. E eu já ouvi muito nesse meio de autoconhecimento as pessoas dizerem que nós devemos ficar na neutralidade. E aí eu ficava rachando a cabeça e falava, mas como que a gente vai ficar na neutralidade se não tem nada neutro? Tudo tem polaridade. Como que a gente fica na neutralidade? Né? Não tem como, porque a gente vive na dualidade. Mas aí eu fui entender, depois dessa história, o que é, então, ficar na neutralidade. Né? Esse livro, ele conta a história, então, de um sábio que várias coisas aconteceram com ele. Então, primeiro aconteceu dele perder o cavalo dele. Ele perdeu o cavalo dele e aí, né, ele comentou, poxa, eu perdi meu cavalo e tal. Aí falaram pra ele, poxa, que pena, você perdeu seu cavalo, isso é ruim, né? Aí o sábio dizia, pode ser ruim, pode ser bom. E aí as pessoas estranhavam, mas como assim perder o cavalo pode ser bom? Mais tarde ele ganhou um outro cavalo, então disseram pra ele, bom, você ganhou outro cavalo, isso é bom, né? Aí o sábio disse, pode ser bom, pode ser ruim. Ninguém entendeu nada. Mais tarde, o cavalo que ele tinha perdido apareceu e ele ficou com 2 cavalos. E aí disseram para ele, bom, isso é bom, né? Você está com 2 cavalos agora. E ele disse, pode ser bom, pode ser ruim. Porque se você parar, são 2 cavalos, mas também são 2 cavalos para alimentar, mais gastos, né? Para cuidar do cavalo, para manutenção do cavalo. E aí um outro exemplo foi que o filho do sábio quebrou a perna. E aí falaram, poxa, isso é ruim, né? Ele quebrou a perna, caiu, quebrou a perna, que ruim. Aí o sábio disse, pode ser ruim e pode ser bom. E aí ninguém entendeu nada. Como assim pode ser bom? Mais tarde, estava acontecendo uma guerra e convocaram todos os meninos para irem para a guerra, exceto os que estivessem feridos. Então o filho do sábio não foi para a guerra. Então acabou sendo uma coisa boa. Então eu achei muito interessante essa reflexão, né? E o sábio o tempo todo se manteve neutro, porque ele entende que dentro do bem tem o mal, dentro do mal tem o bem. Então às vezes alguma coisa muito ruim acontece com a gente, né? Ou alguma coisa aparentemente ruim acontece com a gente. E mais tarde a gente vai perceber que aquela coisa ruim deixou uma sementinha boa, né? Uma sementinha que você pode fazer germinar e prosperar. Da mesma forma que uma coisa muito boa pode ter um lado um pouquinho ruim. Então, por exemplo, você adora viajar. Ah, eu adoro viajar, consegui um trabalho que eu vou viajar o mundo, mas aí você não consegue se fixar e manter relacionamento com as pessoas. Então, olha só como tudo tem 2 lados, né? Nada é inteiramente bom e nada é inteiramente ruim. Eu achei essa reflexão muito legal. Mas eu, particularmente, não costumo fazer essa interpretação de bem e mal para essas energias, né? Então, o yin, para mim, não é mal. O yin é o escuro, é a noite, é o frio e etc, né? Tudo que é o oposto ao yang. Mas nenhuma energia é má, né? Nenhuma energia é ruim, nenhuma é melhor do que a outra. As duas são complementares e o equilíbrio só se faz com essa complementação, com as duas juntas. Então eu particularmente não entendo que uma energia seja ruim e que a outra seja boa. Eu acho, sinceramente, que o mal está nos excessos das energias, nos desequilíbrios das energias. Então, se a gente usar a medicina chinesa como exemplo, a gente vê que o que causa o mal, o que causa a doença, é ou o excesso de energia ou a deficiência de energia, né? Então, o excesso de yin e yang ou a deficiência de yin e yang. Então, é esse desequilíbrio que gera o mal. E isso a gente pode perceber. Então, quando a gente está com uma energia muito yang, é comum que a gente fique mais estressada, sem paciência, com uma agressividade, um pouco de violência, competitividade, a pessoa não consegue parar para descansar, ela tem que estar sempre fazendo. E quando a gente está com energia muito yin,
a gente fica muito carente, muito ciumenta, muito melindrosa, tudo se chateia, a pessoa fica inerte, não tem força, não tem iniciativa para nada na vida. Então, nenhuma energia em excesso é boa, né? Então, as duas energias em excesso, as duas energias em desequilíbrio, elas geram o mal. Então eu realmente entendo que o mal está no desequilíbrio das energias, porque quando elas estão em harmonia, elas estão equilibradas e é quando o bem prospera, né? Então quando a gente está com a nossa energia equilibrada, as coisas fluem melhor na nossa vida, a gente não fica doente, a gente fica mais tranquilo, mas também consegue realizar as coisas, a gente fica na medida, sabe? Mas lembrando também, gente, que é normal oscilar, né? Que o equilíbrio tá no movimento, tá nessa oscilação. Se a gente fica muito só no yin, a gente começa a entrar em desequilíbrio, né? Fica com excesso de yin. Então a gente precisa estar sempre nesse ciclo, nessa transição. Então tem hora que a gente vai estar mais yin, tem hora que a gente vai estar mais yang. E o legal de compreender essas energias é que você começa a ficar mais atento na sua vida, né? Tipo, você começa a se perceber melhor, a se perceber mais. Então se você percebe, opa, peraí, eu tô sentindo que eu tô ficando yang demais, tô meio sem paciência, tô estressada, eu preciso equilibrar ali a minha energia feminina, a minha energia yin, né? E da mesma forma o contrário, nossa, tô yin demais, nossa, não tenho força pra nada, não tenho ânimo pra nada, não consigo iniciar nada, então pera lá, vamos colocar um pouco de yang, vamos aquecer, né? Então, isso é muito legal de compreender esses conceitos que aí você pode tomar algumas atitudes, mudar alguns hábitos para se equilibrar. Então é isso para esse vídeo, um videozinho breve, mas com conteúdo legal, interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Curta esse vídeo, compartilhem com quem vocês acham que vão gostar, que eu vou ficar muito feliz. Então um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!